noite. Alô? Só um instantinho. Olá, boa noite a todos. 8h30, né? Vamos aí para a nossa série de segunda live, né? E hoje vamos ter uma honra, que vamos ter uma live aqui especial. Vamos falar sobre a importância do sono, né? Então hoje vamos ter aqui a doutora. Vamos já assumir, conectar aqui. Só conectar aqui a nossa convidada especial. Boa Olá, boa noite! noite. Chegou nossa convidada super hiper especial, doutora Liciane. Tudo bem, doutora Liciane? Tudo Preparada? jóia, graças a Deus. Estamos aqui com Tudo 3 páginas certo. de Com Word aqui, você, meu cheio de amigo. perguntas para você. Tudo jóia. Bem, vamos lá, a doutora Liciane, além de ser médica, que é uma grande amiga aqui da nossa família, né? A gente tem uma convivência aqui já há um bom tempo, né? Tanto ela como eu somos de origem lá no Ceará, né? Então, se por acaso vocês escutarem um macho velho, alguma coisa assim, algum linguajar típico, não se estranhe, não fica assustado não, que é, é a criação lá na É interiorzão das do Ceará. origens. Isso. E é um prazer receber aqui a Liciane hoje, porque eu bato muito nessa tecla aí de pilares da saúde, né? E para ter saúde sem ter uma boa noite de sono, não, digamos assim, é impossível, né? Então, a doutora Alissane, digamos assim, uma otorrinolaringologista aqui de Brasília, né? Responsável pelo setor de sono lá do Instituto Brasiliense de Otorrinolaringologia. E hoje deu a honra de compartilhar um pouco aí do seu vasto conhecimento aqui com a gente, com a nossa audiência, né? Além de ser médica, esposa, é mãe de 2 crianças, então tem, conseguiu ceder um tempinho aí para a gente para compartilhar um pouco aí dos seus conhecimentos. Preparada? Sim, verdade, mas na verdade é uma honra para mim, né? Você sabe que você não é só um amigo, né? É um colega querido, a gente compartilha paciente também, discute casos. Para quem não sabe, o Sidney é um estudioso nato, né? O Sidney é aquele médico que literalmente estuda a todo tempo e a toda hora. Então, às vezes você está perto dele, conversando, mas ele está ali, de repente. Olha aqui esse estudo, né, que saiu no New England, que saiu não sei onde. Então, Sidney, eu queria falar aqui para você e para todos os nossos amigos aqui, pacientes que estão nos ouvindo, o quanto que eu admiro você como pessoa, como pai, como esposo, como cristão, mas como médico também, né? Assim, uma característica sua é essa coisa de estar sempre estudando, sempre se reinventando, sempre nos provocando, né? A gente até brinca, às vezes você fala uma coisa, não concorda, eu falo outra, a gente vai estudar. E é isso que nos faz crescer, né? É isso que nos faz Exato. aprender mais e mais como médicos. Então, de verdade, é uma honra para mim estar aqui. Você sabe o quanto você representa para a minha família também. Obrigada, Isso, viu? Não, é um prazer receber. Você tem o Hugo é o advogado, você tem que ter o contraditório, né, para a discussão fluir, né? Então sempre é bom essas opiniões, que às vezes médico cada vez fica se especializando em uma área, né? Foca em determinados pesquisadores, então sempre é bom mesclar esse conhecimento, né? Para chegar no bem comum, né? Que é cuidar bem dos nossos pacientes, tentar sanar aí as ansiedades, os problemas de saúde, os sintomas que muitas vezes eles nos procuram. É E, verdade. Aliciane, né? Então, diga assim, entre os pilares da saúde, que a gente tem vários fatores. Um deles é ter consciência sobre tudo que a gente está fazendo, né? Em todas as áreas, tudo que for fazer. Né? Então, for fazer atividade física, então, focar naquela atividade física. Vai se alimentar, focar na alimentação, saber se aquele alimento, pensar, raciocinar se aquele alimento lá vai ser saudável para você, né? O estilo de vida como um todo tem que ser pensado, você tem que ter consciência sobre isso. E sono, a gente também tem que ter consciência como está o nosso sono, né? Uma das fontes que eu pesquisei fala que aproximadamente 73 milhões de brasileiros sofrem com algum
tipo de problema de sono, né? Sofre ou já sofreram alguma vez. E que às vezes a gente fica com aquela ideia, não, tempo é dinheiro, a gente tem que ficar acordado muito tempo, não pode perder tempo dormindo, né? Mas às vezes a gente tem que pensar também que Sim, o dormir seria o equivalente ao afiar o machado, né? Tem que parar um pouco, descansar, que seria amolar o machado para poder ser mais efetivo e cortar as árvores no dia seguinte, né? Queria que você falasse um é pouquinho sobre essa verdade, é importância verdade. do sono, se realmente Tá é tanta cortando gente um assim que pouquinho aí sofre, né? seu vídeo, Sidney, mas é exatamente Oi? isso. Assim, a gente tem. Pode falar. Tá. Então, falar um pouquinho dessa parte do sono, né? É interessante você ter falado desses dados. Eu sempre volto nesses dados. Tem um estudo muito importante, ele tem relevância no Brasil e no mundo inteiro, que é o Epsono, né? Um instituto desenvolvido pelo Instituto do Sono, lá em São Paulo. E ele fala muito desse percentual, né? 33% de todos os brasileiros, imagina, de 10 amigos seus, praticamente 4 têm apneia do sono. De 10 amigos seus, Bastante. praticamente 10 têm algum transtorno de sono. Tem um estudo que fala que nós médicos, a queixa principal que a gente recebe no consultório é insônia. Depois é dor. Né? Então, se os pacientes chegam mais no consultório com essa queixa, e às vezes a gente não identifica, é porque provavelmente a gente não está perguntando tanto, né? Então, se existe tanta essa queixa, por que dá tanta essa importância? É o que você fala. A gente tem que ter consciência em relação a tudo na nossa vida. Com relação ao sono não é diferente. Então, por que esse sono, por que essa parte do nosso dia é tão importante? Igual você sempre, a gente sempre conversa, né? 1/3 do nosso dia, 8 horas do nosso dia, a gente está dormindo. Então, se Deus nos fez dessa forma, certamente tem algum objetivo. E a ciência já explica que é durante o sono, onde a gente, igual você explicou agora, amola o machado, né? Onde a gente se prepara para viver o dia seguinte. Então, é durante o sono Exato. o momento que a gente organiza toda a parte metabólica. Por isso que, infelizmente, a gente divide muitos pacientes com doenças do sono que repercutem no coração, né? É durante o sono Exato. que ocorre o equilíbrio hormonal. Então, a testosterona dos homens, ela é produzida nas fases profundas do sono. O GH, que é o hormônio do crescimento, é produzido nas fases profundas do sono. Os hormônios de anabolismo é durante a fase profunda do sono. Então, assim, de uma forma bem fácil para a gente entender. Se a gente não dorme bem, a nossa parte hormonal fica prejudicada. E aí, se a nossa parte hormonal fica prejudicada, o nosso sono fica Atrapalha todo o prejudicado. E aí vai restante. virando uma bola de neve, né? Também, já tem comprovação científica exaustiva sobre isso, que é durante o sono onde ocorre o aumento da nossa imunidade, onde ocorre a memorização, onde ocorre a limpeza do nosso cérebro. Tem até um exemplo bem legal que eu sempre falo do shopping center, né? Que o shopping center ele funciona o dia inteiro e ele tem à noite fecha as portas para nós do público, mas se você entrar lá no shopping center, você vai ver que ele está funcionando, né? É naquela Isso. hora que está limpando, que está organizando, colocando as caixas no lugar. Então, se uma noite do shopping center não funciona, no dia seguinte ele vai seguir em frente? Até vai, mas vai estar meio bagunçado, né? Meio sujo. Se 2 noites do shopping center não funcionam, aí no dia seguinte vai estar pior ainda. Agora você imagina 3, 4, 5 noites, né? Assim é o nosso corpo. Então, se a gente não tem aquele preparo à noite, no dia seguinte a gente vai em frente? Vai, mas a gente já vai ter uma certa dificuldade. Se a gente não tem aquele preparo 2 noites, a gente vai em frente? Vai, mas a gente vai acumulando. E é aí onde começam as arritmias, né? Que você vê bem isso, os Exato. problemas de pressão alta, que Hipertensão, né? o cardiologista vocês começam a cuidar e já não vão em frente. É aí onde começam as dificuldades de perda de peso, que o pessoal da endócrino começa a ter dificuldade, as agitações durante o dia das crianças, dificuldade de memorização. Essa semana, Sidney, eu recebi um paciente de 36 anos com dificuldade de memorização, investigado pelo neurologista. E aí já estava abrindo uma hipótese de demência e, na verdade, ele tinha uma apneia do sono grave,
Não tratado, ele nem sabia, achava que era só um ronco mesmo, nem tinha noção da doença. E ele ficava muito cansado e não conseguia memorizar nada. E aí ele já estava com a hipótese diagnóstica de demência, quando na verdade ele tinha uma doença do sono. Então é o que eu sempre converso com os pacientes. Vamos começar do começo, né? Uma Exato, boa noite de sono é o começo de um dia bem vivido. Não tem como, né? Então exato. é mais ou menos por aí. Só um dado interessante sobre essa questão do efeito da apneia sobre os problemas cardíacos, né? Hipertensão assim, está mais do que claro, né? Que é um gatilho importante para causar a hipertensão, né? Os distúrbios do sono, tem fibrilação atrial, né? Eu li uma revisão bibliográfica hoje. O que aconteceu? O pessoal pegou um grupo de pacientes que não tinham apneia, né? O índice de apneia e hipopneia abaixo de 5 e comparou com um grupo de apneia severa, né? Só que ele fez mais uma outra divisão, paciente com apneia severa que nunca teve doença cardíaca, né? Então o risco de você vir ter o evento é 35% maior, né, do que no primeiro grupo. Agora, se por acaso a pessoa já teve alguma doença cardíaca, Uhum. quer seja uma angina, ou infarto, ou AVC, o risco dele ter um novo evento, só por ele ter a apneia grave, comparado com quem não tem apneia, é 160% maior. Então, por isso você tira o quanto essa tal de Exatamente. apneia realmente faz mal, não só para pessoas saudáveis, como também para o cardiopata em si, né? Eu sou meio, minha esposa fala que eu sou meio analítico, né? Então, para mim, o que não pode ser medido fica difícil a gente avaliar com precisão. O que você acha que é o melhor método de avaliar se realmente a pessoa está tendo a qualidade do sono? É só a polissonografia? Ou você acha que esses relógios ou questionários podem ter algum benefício em fazer talvez uma triagem inicial para depois fazer uma avaliação mais aprofundada? O que as diretrizes falam com relação a isso? Então, primeira coisa importante, uma coisa importante para a gente entender é isso que você explicou, né? A gente fala sempre essa questão da apneia. O que é apneia, né? Apneia significa Desculpa, interrupção da e só um respiração. gatilho. Isso é só um do. Então, assim, todo mundo que ronca tem apneia? Não, não Não, né? necessariamente. Existe um diagnóstico que é o ronco simples, que a pessoa ronca. Certo. Eu sempre começo a minha consulta, eu começo a minha consulta sempre explicando isso. Ronco é um problema só social. Ele só faz mal para quem está do lado, né? Quando você vai viajar, enfim. A apneia é uma doença sua, então você tem que cuidar. Normalmente o ronco é um sintoma de quem tem a doença apneia, mas nem sempre. Tem paciente que só ronca, né? O pessoal aí tá dando os testemunhos aí que ronca muito, né? Então, normalmente, quem ronca muito, isso é um sintoma de uma doença chamada apneia, né? O nome mesmo é Síndrome da Apneia e Hipopneia Obstrutiva do Sono. Mas o que é que isso quer dizer? É quando ocorre uma parada da respiração por mais de 10 segundos, né? Então, imagina, você tá lá respirando, aí o seu corpo para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagina, né? Aí muitos pacientes perguntam assim, mas doutora, eu não vou, eu vou morrer sem ar à noite. Minha esposa fica me acordando desesperado. O nosso corpo tem um gatilho. Na hora que começa a cair o oxigênio, ele manda uma mensagem para o centro respiratório, aí superficializa o sono, que é o que a gente chama de microdespertar, que é quando você superficializa, mas não tem aquela consciência, né? O despertar é quando você Isso. tem a consciência. Aí você superficializa o sono, então sai daquele sono profundo, tenta dormir de novo e fica naquela angústia o tempo inteiro. Então o seu corpo fica lutando para respirar. Isso gera um estado de inflamação e todas essas consequências que a gente conversou. Olha só, até 5 vezes é considerado normal. De 5 a 15 vezes é considerado leve, de 15 a 30 moderado, acima de 30 grave.
Hoje eu recebi um paciente que tinha 111 paradas em 1 hora, Sidney. Cara, Você que loucura, hein? imagina, né? E aí Cara, ele e nem deve, tinha deve ser aquele bem espera, ele nutrido, nem né? tinha. Exatamente. Então, é isso. Tá. Aí a sua pergunta é, para a gente avaliar o sono, né? O que é um sono de qualidade? A primeira Isso. É que avaliação às vezes, de que às vezes todas, a desculpa, mais. desculpa te interromper. Que eu pego Sim, alguns pacientes lá no consultório, eu pergunto, como é que é o seu sono? Eu durmo bem, vou dormir 10 horas, acordo 7, 8 horas da manhã. Dá 9 horas. E aí, mas todo cheio de energia, disposto, pulando da cama? Não, não, eu viro para o outro lado, espero mais meia hora. Né? Então assim, às vezes o pessoal confunde o tempo, né, com a qualidade, que não, são isso. coisas diferentes, né? Verdade, verdade. Só vou mandar um beijo para a Cristina aqui, uma paciente minha muito querida, o Paulo também tá. Olha, Mas olha só, então, o que é esse sono de qualidade? Legal você falar isso, porque, olha, vamos pensar. O paciente que tem algum problema no sono, que pode ser a apneia que a gente conversou, pode ser uma insônia de manutenção, que é aquele que o paciente dorme, aí acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Ele tende a ter o que a gente chama de tempo de cama aumentado. Ele fica muito tempo na cama, porque ele está sempre muito cansado. Então, normalmente o paciente fala assim: ah, não, doutor, eu durmo super bem. Se eu parar aqui agora, eu durmo. Isso não é um critério de qualidade do sono, né? Isso não é um critério. Então, o que é dormir bem? O que é um sono de qualidade? Primeiro de tudo, precisa respeitar o número de horas? Precisa. Normal, eles precisam de 6 a 8 horas por noite para ter um sono revigorante. Mas, acima de tudo, precisa ser um sono de qualidade, né? Um sono sem interrupção, sem tantos despertares, sem ronco. E como que a gente consegue medir se esse sono é de qualidade? Esse acorda espontaneamente, acorda bem e começa a ser uma paciente que me ligou perguntando assim: olha só, aquela função soneca, né? Lá do telefone, mais ou menos umas. Acho que cortou, que cortou a imagem, mas o som tá vindo. vídeo, né? E voltou. Voltou agora. Você poderia repetir não, essa partezinha? Agora sem som. Todo mundo está escutando? Sem áudio. Só um instante. Vamos corrigir aqui esse som aqui. Alô? Sem som, Aliciane. Alô? Aliciane, vamos tentar retornar o contato aqui. Fala alguma coisa. Alô? Oi? Alô? Alô, Aliciane? Só um instantinho, pessoal, que a Aliciane volta já já. Problema de fazer ao vivo, né? Isso é comum. Só um instantinho, a, a produção está entrando em contato aqui com ela. Alessandro, talvez você precise sair e entrar novamente. Por favor.
Aí, pronto, ela vai entrar. Só um instantinho. Vamos esperar ela entrar novamente aqui. Pronto, a Alissane está voltando. Vai voltar agora. Você está conectando. Aí, Oi, voltou. gente. Aí, agora sim. Voltou? Quem sabe faz ao vivo, Luciano. Vamos lá. Então, se você A, a parte puder mais repetir essa legal, questão. né? Isso, ó, a parte boa, né? É bom que a É, audiência vá aumentando, né? Para engajar o exato. pessoal. Vamos engajar. Então vamos lá. O que é que os pacientes perguntam muito? Qual o melhor exame? Como é que, afinal de contas, qual é o gabarito, né? Para saber se o meu sono Isso. realmente está bom. O exame padrão ouro pela medicina ainda é para ver distúrbios como apneia, síndrome das pernas inquietas, enfim, os mais comuns é a polissonografia. Mas, para ver, por exemplo, distúrbios do ritmo, o que é isso? Aquele paciente que acorda, ele sempre dormia, acordava no mesmo horário e com a pandemia ele começou a dormir 1 hora, 2 horas da manhã, agora acorda meio-dia, outro dia acorda 9 horas, enfim, que tem aquela rotina totalmente bagunçada, ele tem um transtorno de ritmo. Ou aquele adolescente que quer dormir sempre tarde porque não tem sono e precisa acordar mais tarde. Ou aquele idoso que tem sono muito cedo e acorda tipo 4 da manhã e não dorme mais. Isso é transtorno de ritmo. O melhor exame chama actigrafia, que você fica como se fosse com um reloginho por 7 a 14 dias e que vai marcando todo o seu ritmo. Mas acho que a gente poderia, Sidney, abrir aqui um parêntese para esses aplicativos de celular, falar um pouco disso, né? Esses relógios, normalmente, eles têm sensores de temperatura, de movimento e de som, que juntando todas essas informações, eles nos dão alguma ideia do nosso sono. Mas a gente também tem que ter cuidado, principalmente nos pacientes com insônia, para não supervalorizar esses dados. Porque, por exemplo, o barulho do ar-condicionado, o barulho de quem está do lado, o movimento que você faz que nem significa um despertar, ele já marca. Então, você Entendi. também tem que ter bom senso para interpretar esses dados. Mas ele nos dá, sim, uma certa Só dar ideia. uma Mas, noção, por né? exemplo, é, mas no tratamento da insônia, por exemplo, um dos pontos é que você não deve olhar no relógio de madrugada. Aí quem tem esse relógio no outro dia fica sempre conferindo. Fica Isso pro ciclo, né? vai gerando um Não, eu, ciclo eu, eu, eu vicioso. conheço eu conheço uma pessoa que usa dois relógios para dormir, para ver como é que tá a qualidade do sono, para ver a segunda opinião. Tu imagina É quem é, fazer um né? estudo de caso controle, né? É, Mas não pode, entendeu? Dependendo do é, objetivo, né? Dependendo do exato. objetivo, a ideia é não usar. A Vanessa falou aqui da ansiedade. Isso também alimenta o ciclo da ansiedade, que normalmente está relacionado à insônia. Então a gente tem que Entendo, ter cautela. entendo. Porque senão, Sidney, se fala pouco, mas já existe um distúrbio chamado ortossonia, que é o cuidado excessivo com o sono e que às vezes gera insônia. E as indústrias, elas têm se beneficiado muito dessa característica de ortossonia de alguns pacientes, porque vendendo muito, né? É a ciência do século, essa qualidade de vida, sono. Então, estão começando a vender muitos dispositivos prometendo muita coisa que a gente precisa ter cuidado, Entendo, né? entendo. E acho uma questão, acho que talvez o pessoal não compreenda bem, essa importância do ciclo do sono ao longo da noite, né? Que às vezes o pessoal pode ter, algumas pessoas têm a ideia, deitou é uma coisa só a noite toda. Mas não, o sono ele tem várias etapas, né? Tem o sono leve, sono profundo, sono REM, né? E o ideal é que você passe por todo esse ciclo, né? Se eu não me engano, é a cada 60 a 90 minutos a duração de cada ciclo desse, né? E quanto mais ciclos você tem ao longo da noite, com todas essas etapas, sono profundo, sono REM, melhor a homeostase, né? Melhor essa equilíbrio hormonal, limpeza das toxinas, fixação de memória,
Até a questão do sonho, né? Você só sonha numa determinada fase do sono. Como que funciona exatamente isso aí para nossa audiência? É, é mais ou menos assim. Primeiro de tudo, aquela ideia de que a gente deita e apaga, né? Tipo, vai hibernar e depois acorda para a vida, ela já é bem obsoleta, né? Então, na Isso. verdade, o nosso sono é um lado extremamente ativo. Ele é tão ativo que é durante o sono onde o cérebro tem o maior gasto de glicose. O nosso sono, Ó, o nosso corpo está durante. Mas dá para ouvir? é só imagem, o som está vindo. O som, por enquanto, sim. Agora não. Vamos lá, vamos lá. Foi? Está Tá. falhando. Voltou. Então, é durante o sono, então, que o nosso corpo ele está no maior. Na, Congelou de novo. Eu acho voltando que se você aqui. puder repetir, Alessandra. Então, o cérebro está completamente ativo, a particular está completamente parada. Congelou. Só existem Isso que dois faz. pontos. A nossa parte muscular está parada, né? Só funciona o músculo dos olhos e o músculo respiratório. O resto está tudo parado. Mas todo o resto, toda a Não parte esquece o cognitiva. coração, não. Não esquece o coração, não. E o coração, né? Isso. Exato. Perfeito. Como é que eu ia esquecer do coração, meu Faz minha Deus? área. Mas, É. mas todo o resto está funcionando exatamente dentro desses ciclos, né? Então, o nosso sono ele é dividido em ciclos. Um exemplo, vamos dar um exemplo prático. Você dorme 8 horas, né? Por exemplo. Então, vamos fazer uma média aí, o ciclo dura mais ou menos uns 60 minutos a 90. Vamos colocar que dura 80. Então, você dorme 10 ciclos de 80 minutos. Dentro desse ciclo, ele tem várias fases. Tem as fases superficiais e a fase profunda. Então, tem a fase N1, N2, N3 e o sono REM. Normalmente é na fase N3 e no sono REM, nas fases mais profundas, quando você atinge essa fase, que ocorre todo esse equilíbrio hormonal. Então, se você não chega nessa fase, é aí onde começam a ter os problemas. Só que essa fase profunda, ela prevalece na segunda metade da noite. Então, aquela história de the time is money, né? Tempo é dinheiro, que eu não posso perder tempo, eu só posso dormir ali de meia-noite às 3, não é legal, porque você necessariamente vai ter um aumento das fases superficiais e vai ter pouco as fases profundas, entendeu? Nas fases profundas também, por exemplo, você faz, é mais ou menos assim o ciclo. N1, N2, N3, REM, aí N1, N2, N3, e assim vai ciclando. Então, sonhar, falando agora do sonho, você sonha em todas as fases. Mas você só lembra quando você está mais no sono superficial. Então, você vai lembrar das últimas fases. Normalmente, sono REM, sono N3. Mas, enfim, uma medida bem prática, bem simples de entender. Os pacientes falam assim, depois que operam, normalmente, ou quando começam a usar CPAP, que melhora o sono. Doutor, eu estou sonhando como nunca. Eu nunca sonhei tanto, né? Isso é um dado fácil e simples de que ele está mais profundo assim e que está fazendo os ciclos. Então é bom, desde que isso não perturbe o sono, né? Não seja um transtorno de pesadelo, sejam sonhos. Mas é mais ou menos por Hum. aí, Sidney. Ó, tá maravilha. E uma questão aqui que a gente pode. Vamos falar o que regula o sono. Porque, digamos assim, uma coisa que acontece comigo, é comum acontecer. Vamos supor, quando você viaja, faz uma viagem longa para um outro fuso horário, um outro país, no dia seguinte você está lá meio sonolento, com certo mal-estar. Tá escutando? Alô, congelou a imagem de novo. Alô? Oi, oi?
Então, é só uma dúvida. Sidney. Isso. Oi, tá Eu congelando tô sua te ouvindo. imagem. Tá ouvindo? Então, não, uma dúvida. Essa questão do. Quando a gente viaja para um outro país, né, com fuso horário diferente, a gente tem um certo mal-estar, né, no dia seguinte. Aqui, mesmo a gente não viajando, se a gente, digamos assim, a cada dia dorme com um horário diferente, comigo especificamente, eu me sinto mal, como se tivesse, apesar de ter dormido aí às 8 horas, mas, assim, eu geralmente vou dormir 10 horas, acordo 6. Mas se eu for dormir meia-noite e acordar 8, apesar de ter dormido às 8 horas, eu acordo cansado. Essa história do ciclo circadiano realmente é importante. Você ter uma regularidade do sono, ou isso não é tão importante assim? Que é a sua experiência, os seus estudos, que você tem a compartilhar com a gente? Então, isso que você falou, por exemplo, a gente está em um país, em um fuso horário, e a gente vai para um outro país em outro fuso horário, né? E Isso. isso altera o nosso ritmo natural, aquela cadência que você vinha. É o que a gente chama de Isso ciclo é circadiano. tanto essa cadência natural que nós temos é o que ritmo circadiano. E isso é tanto prejudicial que até um nomezinho chama jet lag. Jet lag é, Isso. por exemplo, eu tô aqui e eu saio daqui do Brasil 7 horas da manhã. Aí eu chego lá nos Estados Unidos, se eu tivesse no Brasil, seria 7 horas da noite. Mas nos Estados Unidos, vamos supor, ainda são 5 horas da tarde. Aí começa a bagunçar essa minha rotina interna. Então, aí sim, são para o uso de a melatonina, o hormônio nosso, Certo. e que é utilizado Falhou um pouco, muito Luciane. Se útil. você puder repetir essa parte novamente da Deu para ouvir, melatonina. né, gente? Né, falhou um pouquinho. Se Ela, você ela puder iniciar é o muito uso da útil para melatonina. organizar. Está falhando. Tá. Estamos sem áudio. Então, agora eu tô vendo que congelou de novo, né, gente? Então, o nome dessa situação aí, Agora sim, agora voltou. Voltou o áudio. tá me ouvindo? Alô, alô, do seu sono. Deu para entender? Certo. É a principal atuação da melatonina. É organizar os transtornos de ritmos. E o jet lag é um deles. É por isso que quando você vai para outro país, você fica extremamente cansado. Entendo. Tá falhando novamente. Alô, vai Nossa, que hoje voltar. tá que tá. Voltou. É, isso Mas isso vamos é em porque a gente faz ao frente. vivo, né? Se fosse uma gravação, ninguém ia perceber isso, né? Então, eu vi uma analogia de um livro, talvez você conheça, Porque Nós Dormimos. Ele fez uma analogia bem interessante com a melatonina, né? Ele falou, digamos assim, a melatonina, digamos assim, ele é igual um juiz numa corrida, né, numa competição. Então, a melatonina, ele avisa para o nosso organismo. Ó, então, o juiz avisa ao corredor, ó, começa a correr, a melatonina avisa para o nosso corpo, ó, começa a dormir. Né? Até quando a gente, digamos assim, acorda, seria o equivalente à melatonina, digamos assim, dizer lá para o corredor, ó, aqui é a linha de chegada, acabou a corrida. Ela foi uma analogia que eu achei interessante, então, assim, que a melatonina em si, ela não daria o sono, digamos assim, mas iria regular essa questão do Isso, sono. Achei uma comparação isso. bem interessante, né? E ele Quando fala a dessa questão dos... Pode falar.
quando a gente estuda sono, estuda mesmo assim, o funcionamento, a fisiologia do sono, é aí que a gente entende por que que melatonina não é um indutor do sono, não é tratamento de insônia, porque é exatamente isso que você falou. A melatonina, ela é um regulador do sono. A melatonina, a orexina, outras substâncias do nosso corpo, entendeu? O que de fato desliga o nosso corpo, o nosso cérebro lá atrás, seria a histamina, entendeu? O que desliga é, na verdade, na parte anterior é o GABA Adenosina. e o que liga seria a histamina. Certo. Exatamente. Então, enfim, existem vários neurotransmissores envolvidos. Por algum motivo, ela entrou na cultura popular de que seria o indutor do sono. Não é. Eu posso pegar um gancho aqui, Sidney, que tentando aí de medicação para dormir. Manda ver, manda A gente ver. pode falar um pouquinho? Vamos lá. Tem muita. Eu vi aí, eu não vi quem perguntou, mas esse não é indicado para dormir, né? Então, o ideal é tenha um sono de qualidade sem medicação. Tá. Para Agora, mim, cortou o som. medicar. Então, por exemplo, ansiedade, não, se precisa. Hoje, né? Então, vamos lá. Então, acho que nós vamos ter que fazer outra live depois, ó. Vamos, não, mas nós vamos marcar sim. Mas eu vou tentar ser mais objetiva. As medicações têm sua utilidade, sim, mas o consenso de insônia, por exemplo, que é o conjunto de todas as regras científicas para tratar a insônia, a medicação não é o tratamento de primeira linha, tá? O tratamento de primeira linha é o que chama de terapia Ainda cognitivo-comportamental, tá falhando que um é um pouco. tratamento feito com o psicólogo que envolve as medicações, elas agem a distúrbios pontuais, transitórios, entendeu? Falando aí que vai orar para dar. Vamos fazer uma corrente aí. Uma corrente de oração. Vai ter que ser, né, Sidney? Então, alguém falou aí de Donarém, né? Donarém é uma medicação que normalmente se usa para estabilizar o sono, em quem tem fragmentação do sono excessiva. Tá falhando um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá, Quer que eu vamos saia fazer e entre? pensamento positivo. Isso é, vamos, tenta novamente, por favor. Temos aí mais 20 minutinhos. Vamos em frente, né? Isso. Então é isso, tá? O Donarém que perguntaram aqui é uma medicação para estabilizar o sono, para evitar a fragmentação excessiva do sono. Mas normalmente a gente lança mão do Donarém depois da TCC ou associado, tá? Pode ser que seja a minha internet, né, gente? Mas eu tô do lado da internet aqui do roteador, era para dar certo. Mas deixa eu continuar tentando, né? Então é isso, tá? O tratamento de escolha em dúvidas do sono de primeira linha nunca são medicação. Isso tem que ficar na nossa cabeça, tá? A primeira opção sempre é a higiene do sono. TCC. TCC não é trabalho. Vamos lá, vai voltar. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Acho que Perguntando aqui, acho que o roteador está com sono. Esse roteador deve estar com a insônia, aí, já luz está geral, cansado. pessoal. Nível de adenosina lá em cima. Ai, Tem que dar um gente. cafezinho para liberar os receptores, Aliciane.
Voltou, voltou? Voltou. Terapia cognitiva comportamental é o TCC. Perguntaram isso Isso. agora há pouco. Dentro da TCC é que está contido medidas de higiene do sono e controle de estímulos, tá? Então, é um tratamento que tem início, meio e fim. Então, é um tipo de terapia que tem início e fim. O paciente precisa entender se está no melhor momento, porque vai precisar ter compromisso, tá? Porque significa uma mudança de estilo de vida. É igual você se preparar para perder peso. A minha amiga Lívia está aí, minha endócrino, e ela sabe disso. Um paciente que não. Você sabe disso muito bem, né, Sidney? Que às vezes você puxa a nossa É. orelha aqui. O paciente que não está compromissado, ele não tem como entrar numa reeducação alimentar. Assim também é com relação ao sono. Insônia crônica tem cura? Tem, mas precisa dedicação da parte do paciente. E essa dedicação é para fechar um acordo, normalmente com o psicólogo, nessa TCC, nessa terapia, e as medidas de higiene do sono e controle de fazem parte dessa terapia, tá? Então, precisa de uma reeducação, de um novo estilo de vida. A gente vai falar de higiene do sono e terapia de controle de estímulo, já posso seguir aqui? Vamos lá na higiene do sono. Essa história de você ficar pendurado aí no Facebook, WhatsApp, até 5 minutos antes de dormir, dá certo isso, não? Não pode, né? Não pode. Isso. Olha aí, o Caio. O Caio tá aí, gente. Então, que honra, viu, Caio, ter você aí. Então, vamos lá. Higiene do sono. Caio fala muito sobre isso. O maior ladrão de sono da atualidade é o celular, suas redes sociais, que Porque voltou, voltou, né? voltou. Vamos lá. Vamos lá. Higiene do sono. O primeiro ladrão de sono é o celular. O celular, que manda lá para o nosso cérebro, fala lá para essa glândula pineal, que é onde a melatonina é produzida, fala assim: faz de conta que agora nós dois estamos aqui, né? O celular está mandando um comprimento de onda de luz azul e está falando para o meu cérebro que não precisa produzir melatonina. Acordado? Além É. do que, o Então não é à celular ele toa que o Facebook é interfere. azul, né? Ciência por trás, né? Exatamente. Exatamente, porque é estimulante. Exato. Exatamente. Então, além do que, o site com você, diferente de, por exemplo, um Kindle, que é uma tela que tem lá um conteúdo e você fica lendo e que não interage. Não, o celular não. Você põe lá no Google, tipo assim, Doutor Cid. Aí aparece Doutor Sidney Cunha, melhor cardiologista do É. Brasil, né? Então ele vai interagindo com você. O celular vai estimulando o seu Entendi. cérebro. É como se ele estivesse conversando com você. Opa, não. Eita, Você é brincando aqui, brincando. Ah, vai lá. É a próxima live que vai ser. Desculpa. É para liberação do final, que saiu é agora. isso? É. Desculpa, pode continuar, Alessandro. Vamos lá, mas eu... Aí, não, pronto, aprendi. Foi? Deu certo? Foi, deu certo. Voltou. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma geral do que seria essa higiene. Primeiro e principal ponto, fixar o horário de acordar. O ideal é que a gente fixe o horário de acordar. Não importa se eu dormir na hora habitual, não importa se eu dormir mais tarde. Se eu durmo normalmente 10 horas e acordo 6, e por algum motivo eu fui dormir meia-noite, 1 hora, eu tenho que dormir mais um pouquinho para compensar? Não. O nosso corpo não tem sistema de crédito. Pelo contrário, isso
vai desregular um ritmo que eu estou mantendo há muito tempo e que é muito precioso. Então, tem que fixar. Se você mais tarde, acorda na mesma hora, vai passar o dia mais cansado, você vai ter um cansaço acumulado, a adenosina, que é tão potente ou mais do que a melatonina, e vai fazer com que você pegue no sono mais rápido. Além de fixar o horário de acordar, pegar sol logo cedo. Isso manda uma mensagem para o seu cérebro que ali tem que ser o pico do cortisol, que é um hormônio do estresse, mas manda também uma mensagem para o seu cérebro de que a melatonina tem que ser produzida à noite. Outra dica, exercício físico. A gente deve fazer exercício físico, sim, para a gente ter uma qualidade da noite. Qual o sentido, né? É durante o exercício físico, com a quebra do ATP, que é a nossa moeda de energia, que a gente, através dessa quebra, começa a acumular essa substância adenosina e que mais no final do dia vai nos induzir ao sono. Então, deve ter exercício físico, de preferência pela manhã. Refeições. Tem alguma dica aí, doutor Sidney, de refeições para Tomar, nós? tomar um café extra forte depois do jantar. Não, não pode, né? O É, café, então, por quê, né? porque vai se ligar lá Ela nos vai receptores da ocupar. adenosina, né? Exatamente. Então, aquilo que o cansaço vai fazer no seu corpo, vai induzir o seu corpo a... O café desfaz, né? Não existe um chada para quantos cafés, nem o horário de café. Cada pessoa deve observar o seu corpo, mas normalmente ali depois do almoço, no máximo 3, 4 da tarde, para quem tem qualquer dificuldade de sono, já está suficiente, tá? Pois é, falando do café, né? Não pode exagerar no café. Albina, beijo. Que mais? Refeições. Refeições, elas devem ser feitas em horários fixos. Então, por exemplo, adeus café à tarde, bye bye, né, Bel? No Fruta Digital aí. Então, as refeições. Por exemplo, essa coisa de falar assim, não, hoje é um dia, é sábado, a gente tomou café mais tarde, na hora do almoço, eu tô fazendo aqui uma dieta, eu vou comer só um pouco de folha, aí 2 da tarde eu como. Isso não é legal. Por mais que seja diminuir a ingesta calórica, por mais que seja para selecionar alimentos saudáveis, o certo é café da manhã ou almoço, tá? Enfim, dependendo de qual seja o seu ritmo, mas que mantenha um certo ritmo, tá? No nosso... Oi, gente. Oi, oi. Oi, oi, só congelou a imagem por enquanto. O som ainda está vindo. Oi, alô, Ela vai voltar. Não está falhando. tá. A regularidade dos nossos horários de alimentação, elas... Oi, oi. Oi, tá vindo o som, mas a imagem cortou. Vamos lá. Ó, a imagem voltou E agora. agora voltou? Voltou. Tá. Então, a regularidade é tudo. Outra dica legal. Essa coisa de todo mundo tem à noite? Não, depende do seu ritmo. Se você for vespertino, você pode dormir mais tarde. Matutino, que é aquele que funciona melhor de manhã, você pode dormir mais cedo. Contanto que todo dia você deite mais ou menos no mesmo horário e se tiver com sono. Eventualmente, se você tá ligado, tô sem som, gente, Não, agora eu tô escutando. tá? Pronto. Eventualmente, se você está muito ligado, o ideal é que você leia um livro, faça alguma atividade relaxante fora da E cama fora da cama. e Isso. vá fora da cama e vá para Essa sua... coisa de ficar. Essa história de ficar assistindo televisão na cama até o sono chegar. O que você acha disso? Eu tô vendo que travou É.
É. Então, ficar assistindo televisão no quarto De novo, até né? o sono chegar, o que é que você acha disso? Não é o ideal, tá? Em termos de padrão, né? Mas tem um ou outro TV meio que como indo sono. O que a gente vai fazer se a pessoa está dentro daquele equilíbrio? Mas o ideal é que não. Por quê? Porque Toda você regra tem exceção, né? dorme. Toda regra tem sua exceção, mas a TV, ela algumas vezes induz ao sono, mas o seu cérebro, ele entra nas fases do sono, mas ele fica acelerado. Então, ele tem dificuldade de aprofundar o sono, tá? Então, por esse É, motivo, a TV não é o ideal. E aí, depois, começa a ter um sono fragmentado. Então, não é uma boa ideia, tá? entendi. Ok? Comer uma porção olha lá, de pão de queijo, um pedaço de bolo logo antes de dormir. Faz bem. Então, eu estou falando disso com o papo aqui, né, da nutrologia, fica até sem jeito, mas a gente sabe, né, que carboidrato simples, que as proteínas complexas, tudo isso tanto torna a nossa digestão mais pesada, gera refluxo, gera fragmentação do sono, quanto atrapalha um pouco a produção de melatonina. Então, não é o ideal. O ideal é comer uma comida mais levinha, com peixe, frango, folha, um mini almoço, mas com proteínas de mais fáceis de digestão. Então, frango, ovo, no máximo um queijinho ali, coisas mais leves mesmo. E por fim, né? Você foi para sua cama com sono, pode o seu quarto ser todo iluminado, ser muito quente ou muito frio? Não pode, né? Tem que ser um ambiente adequado. Nem muito quente, nem muito frio. Banho morno também ajuda o nosso cérebro a desligar. É uma dica bem legal. Isso é fato, é comprovado. Um banhozinho morno no final do dia, mais ou menos na sua rotina, já vai fazendo uma rotina mais desacelerada para pegar no sono. Não dá para achar que eu vou terminar a live aqui nessa pilha toda, vou deitar e vou dormir. Eu posso até fazer isso se eu estiver muito cansada, mas provavelmente eu vou ter um sono fragmentado. Então, que a gente tenha atividades à noite, mas e para terminar essa parte, se eu estou dormindo aqui, acordei, estou com insônia, o certo, eu vou fazer uma enquete aqui, Sidney. O certo é ficar Vamos lá. deitada na cama, tentando dormir, concentrando, tentando dormir, ou eu deveria levantar da cama? Será que Não, acho melhor você repetir. Vamos repetir. Por favor, repetir, Luciano. eu, o que é o perder o sono? Se eu perder o sono no meio da noite, eu tenho que ficar deitado lá, acalmar, concentrar para voltar a dormir, ou se realmente eu perder o sono, eu devo sair. E aí, Vamos lá. duas 10 pessoas segundos para falaram que é voltar. para ficar deitado, outra pessoa falou que era para levantar. Vai contando aí, Sidney. Então, lá. Então, vamos lá, a professora. Tá 4-2. 5-2. É, olha, nossa, tá cortando demais. Vamos lá. Se a gente perde o sono, a gente tem que sair daquele ambiente para o nosso cérebro não fazer uma conexão e não ligar o ambiente do sono à insônia. Então, achou que perdeu o sono, achou que está demorando, levanta. O que, teoricamente, se durar mais do que 30 minutos, você levanta. Mas como você não tem que olhar o celular, não é para olhar o relógio, então quando você achar que está demorando muito, realmente despertou, levanta, vai para outro ambiente da casa e vai fazer uma atividade relaxante. Pode ler um livro, pode, sei lá, pintar, né?
pode fazer alguma coisa com as mãos. Agora tem uma paciente minha que ela tá até aí, eu não vou nem falar quem ela é. Ela fazia isso, aí ela ia mexer no celular. Aí que não Bom, dormia nunca estragava mais, tudo, né? né? Estragava tudo. Pois é, aí depois que eu consegui fazer ela parar de mexer no celular, aí ela lia um livro, quando ela começava a ter sono, aí ela voltava. Aí a gente começou a organizar o sono dela também através disso, né? Também, teve outras medidas. Então é mais ou menos isso. Escrever é uma boa rotina também. A Cris está falando aí, a Cristina. Tanto se você perder o sono, quanto para começar. Também é uma medida de higiene do sono. Né? Algumas pessoas estão falando aí que aí que não dorme mesmo. Você vai sentir qual atividade te relaxa. Por exemplo, quando eu perco o sono, aí eu venho para cá, para o escritório, às vezes acontece isso, aí eu vou ler. Aí eu não leio sobre sono, né? Porque senão fica acelerada. Uhum. Eu vou ler sobre outras coisas e aí eu começo a ter sono, aí eu volto. Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Ó, maravilha. Uma dúvida que eu sempre tenho o que é melhor? Você dormir 8 horas e não dormir cedinho, é, e dormir 9 horas da noite, acordar 5 da manhã, ou é melhor você ir dormir 10 da noite, acordar 6? Tem alguma diferença nisso ou é tudo igual? O melhor é a gente respeitar o nosso ritmo. Tem pessoas que gostam de dormir cedo, rendem muito bem, tá? Cortou de novo, né, gente? O som tá vindo, é só a imagem. Só a imagem congelou. Agora foi tudo. Agora foi tudo. O ideal é respeitar o nosso ritmo, Ótimo. tá? Então, se você é aquela pessoa que funciona muito mais à noite, você deve, então, dormir um pouco mais tarde e acordar um pouco mais tarde. Se você rende muito bem de manhã, você é matutino, então você Cortou, mas vai voltar. Vai voltar, vamos lá fazer uma corrente aí de. Voltou agora. Sidney, tem. E temos 1 minuto e 50 Então é isso. segundos para encerrar. Qual a sua mensagem final, assim, Ah, para a gente fechar com chave de ouro? tá. Só Seu responder uma conselho pergunta que principal. fizeram aqui várias vezes. Eu atendo criança, consulta inicial, trato a maioria dos distúrbios e, se precisar, eu encaminho alguns, tá, gente? Para alguns médicos do sono só de criança. Mensagem. Os contatos da doutora Aliciane tá na bio, né? Aí do Instagram. Só procurar, ela tem vários posts aí bem educativos, né, que Bom, explicam então bem essa vamos lá, questão do para sono. terminar. 1 minuto e 10 segundos. Sim. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Então, eu vou usar uma frase do livro do nosso querido pastor Pereira. Ele fala Saúde do muito homem de sábio. você, né, que chama Saúde do Homem Sábio. Ele escreveu junto com o Leandro que a gente tem que ter mais anos de vida, mas a gente tem que ter mais vida nos anos. Então, se a gente não dorme bem, certamente a gente não vai aproveitar bem o nosso dia, a gente não vai aproveitar a nossa profissão, a nossa família, os nossos filhos, até porque durante o dia a gente não vai ter saúde perfeita. Então, a minha dica 20 aqui, o segundos. meu pedido, enfim, é que a gente cuide do nosso sono e cuidamos do nosso dia. Pronto. Valeu, Ó, Luciano. Muito obrigado aí pela sua falei apresentação. rápido. Vamos combinar de talvez marcar um outro encontro e vamos deixar gravada aqui essa live. Obrigadão, Luciano. Obrigado a todos aqui que ficaram com